falei aí de saúde, falei de educação, falei da questão estrutural. Agora, e aí, como um ponto-chave, que eu já disse em outras entrevistas, mas eu não vou deixar de dizer essa aqui na sua, que tem a ver com a segurança, que é o grande problema do nosso Estado. A senhora, de fato, pretende disputar o governo da Bahia, e se disputar e for eleita, há uma possibilidade sim de ser eleita aqui na Bahia. O que a senhora faria como governadora do Estado da Bahia? Olha só, o governo está mais perto de mim do que a presidência. Na verdade, eu fiquei muito feliz com as pesquisas, Lohan. Quando eles lançaram que eu estava ali como uma terceira colocada, num cenário que de segundo turno, Jerônimo e Raíssa, a Raíssa vence Jerônimo nas urnas. Isso num cenário político de pesquisa, gente, de 90 cidades. Realmente eu fiquei surpresa e eu falei, opa, peraí, então vamos lutar pelo povo baiano. É claro que a gente também tem que lembrar que esse é um momento de discussões, de reuniões políticas, de acordos, assim, não acordos que nós estamos falando disso aqui, não. Nós estamos falando de acordos de legendas para estar caminhando com o mesmo projeto. Ou seja, quando eu estou dizendo de projeto político, eu preciso coadunar partidos para que aquele máximo de candidatos que virão a deputado estadual, a deputado federal, e que vão estar compondo chapas de senadores, eles vão estar concordando com o nome. Então, em todo o desenho que eu fiz rodando Brasília, ficando aqui em Salvador um tempo, todo o cenário, existe uma força grande, e eu tenho visto pessoas que estão surgindo, eu estou vendo pessoas que estão surgindo nesse cenário baiano, e ao desejo de mudança. Quando a gente fala que as pessoas estão ansiosas por mudar, o que eu mais vi, Lohan, foi não suportamos mais, até as pessoas mais simples. As pessoas mais simples estão dizendo, doutora, eu sempre votei na esquerda, eu sou de esquerda, mas olha, eu não suporto mais. Então, o que nós temos hoje é um desenho de um povo baiano que quer realmente mudar. E isso é muito favorável para essas candidaturas que vão se fortalecendo e o nome que vai crescendo. Então, se realmente Raíssa vai sair a governo, são as pesquisas que vão dizer, é o povo baiano que vai dizer, quando tiver uma pesquisa eleitoral e que vai estar mostrando lá, e eles vão estar monitorando que, olha, doutora Raíssa está despontando, então, doutora Raíssa não vai recuar, ok? Bom, quando a gente pensa no governo da Bahia, Lohan, e aí eu falo aqui para os nossos ouvintes baianos, tem algumas coisas que são críticas no estado da Bahia, e a saúde, eu vou puxar especialmente, inicialmente pela minha área, que eu tenho mais conhecimento, que é um grande problema de uma centralização da gestão pública. Ela acabou sendo uma gestão centralizadora, então desfizeram os pequenos hospitais nas cidades, perdendo autonomia, e apostaram tudo nos grandes hospitais, nos hospitais estaduais, e que estão superlotados, e não dão conta de atender a demanda da população. Então, nós temos uma fila de espera em procedimentos, nós temos uma fila de espera absurda de cirurgias, porque as cidades perderam o investimento estadual de recurso público que o Estado coloca no município de aporte, para que ele dê conta de fazer e resolver os problemas de baixa e média complexidade. Então, a primeira coisa que a gente teria que estar fazendo no estado da Bahia é fazer uma análise de todas as estruturas hospitalares viáveis que precisam ser reativadas. Muitas estão fechadas, sucateando. Porto Seguro mesmo teve o seu hospital municipal fechado em 2018, alegando que todo o recurso que o Estado passava ao município, ele seria agora economizado e colocaria no hospital estadual. Nunca andou, nunca funcionou. Então, primeiro é descentralizar essa estrutura de saúde das cidades, fazendo as cidades terem o seu gerenciamento com suporte da capacidade de resolver seus problemas. A gente precisa entender que a fila de regulação precisa de inteligência artificial. Eu já estudei isso a profundo. Nós vimos que tem estados que, inclusive, já usaram inteligência artificial, catalogaram todos os seus pedidos. Existe uma chamada fila única do SUS, em que todos os procedimentos são colocados nesse CAD único. E o que acontece é que as pessoas conseguem, cadastrando, eu crio um programa com inteligência artificial e faço a IA pegar a minha fila de regulação, que está quilométrica, com milhares e milhares de pessoas, e definir quais são os cadastros duplicados, quem já morreu, que inclusive está na fila,
apostila, quem já fez e fazer uma atualização com critério de priorização da regulação. Então, eu consigo rapidamente pegar aquele caso, e se eu tenho palavras-chave como, por exemplo, um pedido de cardiologia, e no pedido eu vou ter palavras-chave. Aqueles pedidos, eles entram como prioridade e a gente vai conseguir atender rapidamente. Não concordo com mutirão. Acho que mutirão traz um problema de qualidade ruim assistencial às pessoas. Nós temos que fazer as cidades baianas, aquelas de médio porte, ajudarem no seu entorno, como as mesorregiões que nós já temos. Então, na saúde, se a gente descentralizar a estrutura hospitalar e se a gente trabalhar a fila de regulação com IA, já tem meio mundo andado. Fora, é claro, a auditoria que vai ter que ter nas empresas que estão gerenciando as redes hospitalares, com um controle de avaliação rigoroso para simplesmente aquelas que estão vencendo a licitação repetidas vezes e que estão no cenário há décadas, eles vão ter que ter um controle externo de controle e avaliação para saber se realmente estão entregando aquilo que está no contrato. Caso contrário, tem que ser retirado imediatamente. É vigilância de auditoria hospitalar severa, de empresa contratada sem viés político nenhum, sem interferência nenhuma. Nas questões do Estado que envolvem desenvolvimento do Estado, a gente precisa pegar a região de Ilhéus, que está ali como um polo e que tem tem um nome na política marítima, que é qual profundidade que o calado dos portos, e Ilhéus tem calado para portos de maior profundidade, mas ele precisa ter uma grande reforma de infraestrutura, porque o manejo das grandes escâneas acontece no centro, numa região que as grandes escâneas não passam. Então tem que ter investimento para fazer o Porto de Ilhéus ser uma referência, a gente não perder os impostos, porque muitos produtores não vão a Ilhéus porque a estrada é ruim e porque ali o porto não consegue receber as grandes escâneas que carregam o material que vai ser colocado no porto. Então, a produção está sendo escoada para Fortaleza, está sendo escoada para Sergipe, sendo que significa que o Estado perde os impostos dessa transação dentro dos portos. Então, nós precisamos investir para que essa economia que gera bilhões, milhões, esteja ali nos portos de Ilhéus. Nós precisamos melhorar a conexão e toda aquela grande ferrovia que aconteceu, que começou no projeto Bolsonaro e que parou, as obras da FIOL, deveria ser uma forma de escoar a produção, de rodar, a economia rodar com facilidade, fugindo das estradas. As obras da FIOL foram todas interrompidas. Ou seja, não foi uma política estatal, foi uma política apenas foi uma política de quem estava na gestão. E nós precisamos fazer essas grandes políticas de desenvolvimento estrutural ser políticas estatais, fazer isso virar lei, de forma que, se mudar governo, aquela política não vai poder parar. Então, se a gente fizer o desenvolvimento da Bahia através da Câmara, e aí nós vamos precisar dos deputados estaduais conosco, entendendo que alguns projetos de reforma do Estado têm que virar lei, nós vamos aprovar isso em lei, e mesmo que 4 anos passem no governo, o próximo governo vai ter que continuar executando aquela política. Então, nós conseguimos avançar 40 anos em 4, Lohan, que é não ser apenas porque, vamos supor, é Raíssa no governo. Não é Raíssa no governo. Aquele projeto de desenvolvimento do Estado, ele se tornou uma política em que a Câmara de Deputados estaduais, ela aprovou e o Estado quer avançar. Se mudar o governo, ou se qualquer motivo que acontecer com o governo, a política tem que prosseguir. E aí nós conseguimos não depender de pessoas e depender de grupo. Um grupo político que quer a Bahia desenvolvida, com uma rede de ferrovia que vai resolver o seu problema. Nós temos vários problemas relacionados às rodovias, com desvio de verba, com vários problemas, com vários eventos aí em que você tem ali, a empresa tal faz o quilômetro 1 ao quilômetro 10, outra empresa vai fazer do quilômetro 11 ao quilômetro 20. Isso é um escárnio, gente, com dinheiro público. Nós temos que fazer como, olha só, e aí o governo Bolsonaro fez grandes estradas que ele colocou o exército para fazer, que está lá as estradas que já passaram 4, 5 anos, continuam as estradas do mesmo jeito. Então, é fazer uma reforma estrutural que não seja de forma que eu consigo desviar o recurso, mas que seja para ficar. Então, eu tenho ferrovias, eu tenho as estradas bem feitas para não ficar esse sucateamento. Eu vou ter todo o incentivo dentro do Estado da Bahia.
olha o que está acontecendo com o nosso agro. O agro do Oeste, eu tive muitas conversas com o pessoal que planta no agro do Oeste, eles disseram que eles têm terras, que eu vi terras, inclusive, sem plantio, e na conversa com eles eu falei, vocês estão fazendo rodízio de terra? Porque eu já entendi esse negócio do rodízio de terra no agro. Ele, não, doutor, aquilo ali está parado porque a conta de energia é tão alta que eu não consigo plantar. Então, eu deixo aquela terra ali sem plantio, e se eu tivesse uma forma alternativa de energia ou um incentivo do governo, como uma política do governo, que dá uma energia mais barata, eu consigo fazer meu maquinário funcionar e o meu funcionário trabalhar naquela área produzindo 3, 4 vezes em maior quantidade, fazendo, inclusive, mais recurso para o nosso estado. Mas eu tenho uma energia altíssima, então eu freio a produção. Então, vai ter que ter investimentos na política estadual de como reduzir taxas de energia ou criar as energias alternativas para que eu consiga fazer, inclusive, a produção. Isso vale para as indústrias, isso vale para o agro, porque às vezes é a conta de luz que impede o empresário de prosperar ou de ampliar as suas áreas de negócio. E com isso vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, ok? Então, acho que se a gente for pensar saúde, se a gente for pensar na questão portuária, se a gente for pensar na questão estrutural das nossas ferrovias e das nossas rodovias com outro projeto que não pode ser, as licitações para poder estabelecer as rodovias da Bahia, elas têm que ser completamente diferentes do que sempre foram, porque são os mesmos grupos que estão ali coordenando e fazendo para que a gente tenha estradas que sejam painéis para poder passar, porque é o estado onde o Brasil passa férias e, na verdade, a gente acaba tendo vergonha aí das nossas estradas. E aí a gente tem que entrar na educação, Lohan, porque se o atual governador Jerônimo, ele foi infeliz de simplesmente... aí eu posso dizer que ele foi trágico ao liberar os alunos que, passando de ano, mesmo não tendo nem frequência e nem aprendizado. Absurdo. Isso trouxe para o estado da Bahia uma lástima e um desincentivo dos alunos de não quererem mais estudar, de não terem esse empenho em conseguirem mérito. Os professores, sem dúvida nenhuma, e olha que eu vi professores de esquerda, professores que têm um viés político de esquerda, se manifestarem publicamente dizendo que aquilo era uma vergonha para o estado da Bahia, porque os nossos alunos e eles, como professores, não precisavam cumprir uma ordem dessa, que é uma ordem apenas para crescer nos indicadores de educação. Ou seja, eu tenho das métricas para a gente medir a educação é a aprovação escolar. E aí, muito bem, então eu, governador, eu coloco que eu não preciso eu não preciso dar bomba para ninguém, porque aí essa métrica vai ficar bonita. Não, isso é uma vergonha. Então, a educação da Bahia, daqui nasceu Rui Barbosa, nós temos o legado de baianos que são exímios magistrados, exímios poetas, exímios literários. Então, nós temos que recuperar essa capacidade do baiano realmente desenvolver as suas habilidades e ter a sua potencialidade incentivada. Então, eu li uma frase num livro, inclusive de um baiano, dizendo o seguinte, que o dia que um político olhar para uma criança com o pé no chão, na beira de uma favela, e olhar para aquela criança e enxergar nela um Rui Barbosa, esse político vai mudar a Bahia. Essa frase me tocou, porque não é porque ele nasceu num berço com economia, que o pai tem condição de colocá-lo numa escola particular ou coloca ele para estudar fora do país, aí ele volta como um baiano que deu certo na vida. Não, é eu pegar aquela pessoa humilde que está descalço no chão e que aquela criança, se ela for corretamente instruída, educada, incentivada, informada e sobre ela professores que amam o que fazem e que gostam de ver o seu aluno aprender, que é o professor. Quando você conversa com qualquer professor, quer ver um professor sorrir, é ver o aluno dele tirando nota boa numa prova difícil que ele fez. Ele sabe que ele, como professor, venceu a barreira do aprendizado e aquele aluno mostrou a potencialidade de crescer e desenvolver. Esse professor, ele sorri dos olhos brilharem, porque ele sabe que ele fez o seu bom papel. Então, o professor que está na sua bancada, como o legado da educação, ele vendo esse aluno prosperar e crescer, esse professor, gente, ele é um aliado de fazer um bom governo, de fazer o governo e aí ter, sim, escolas em que eu vou ter material de qualidade, eu vou ter todo o cuidado de estar cuidando realmente dos nossos alunos e fazendo a nossa geração mudar. Então, acho que eu falei aí de saúde, falei de educação, falei da questão estrutural. Agora, e aí
como um ponto-chave, que eu já disse em outras entrevistas, mas eu não vou deixar de dizer essa aqui na sua, que tem a ver com a segurança, que é o grande problema do nosso estado. Estamos aí entre as 10 cidades mais violentas do país, 7 estão na Bahia. Então, realmente é incorporação de tecnologia, é trazer tudo que nós temos para a tecnologia, para incorporar nesse funcionário mesmo. Eu vou dizer que o policial, ele é um servidor público e ele fala isso com orgulho. Eu sou um servidor público, eu sou um servidor do povo. Mas ele precisa da estrutura para ele ter carta branca para agir com direcionalidade em cima daquilo que é para combater o crime, e não adianta eu querer desviar para a direita ou para a esquerda, vai ter que ser duro, vai ter que ser formação em guerrilha urbana, porque nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão com dificuldade. Eu quis encontrar com algumas pessoas aqui em Salvador. Doutora, a gente não está saindo aqui de noite, não. As pessoas não estão saindo à noite em Salvador por medo da violência. Então, é trazer a política toda relacionada ao nosso controle de segurança, em que as nossas forças policiais, todo o batalhão, todas as forças envolvidas terem carta branca, terem estrutura, terem equipamentos, terem tecnologia para combater o crime. E essas facções saberem que, porque a facção amplia, no meu entendimento, Lohan, se eu estiver errada, você me corrija, os nossos ouvintes me corrijam, as facções ampliam onde elas não são combatidas. Se a facção não é combatida, ela vai ampliando. Tanto que hoje nós temos 21 e o Rio de Janeiro tem 11. As políticas que acontecendo no BOP no Rio de Janeiro, houve uma mudança de cenário ali, em que hoje a gente tem 21, na última apresentação que a gente viu. E a gente viu um seminário recente de segurança pública, em que é trazido ali as estratégias. Então, tem estratégia, mas tem que ter investimento. Ou seja, quem está no executivo, ele tem uma decisão, aí, gente, chama-se poder da caneta. Quem está no executivo tem o poder da caneta de falar assim, é uma decisão de quem é governador de fazer o estado da Bahia ser seguro. É uma decisão de quem está governador fazer o estado da Bahia ter saúde. A educação da Bahia vai ter os seus melhores indicadores, porque nós vamos fazer o projeto ABC para melhorar os indicadores. Essa é uma decisão. Acabou. Se eu tenho decisão, eu executo. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.